aqui, ó. Olha que interessante, né? Olha esse caso. Esse caso é muito interessante. Por quê? Só vamos ver o modelo dele. Quando você olha o modelo assim, né? Você olha assim e fala assim, nossa, tem pouco implante aí, né? Parece que tem pouco implante, tem menos implantes do que o necessário. Mas se a gente vê a prótese aqui já finalizada, pronta para ser instalada, e ela é toda unida. Ela é uma prótese que vai do central, pegando o outro central, lateral canino, e ela é unida aqui no primeiro pré, segundo e molar, primeiro molar. Se nós olharmos para o segmento posterior, eu tenho um implante no pré, o outro no molar e o pôntico apenas um. Como é que era a regrinha, gente? Ó, tolera-se apenas um pôntico no segmento posterior. E aqui na região anterior eu tenho um implante no canino e outro aqui no central. Eu tenho um outro central e um lateral de pônticos. Qualquer regrinha, tolera-se 2 pônticos no segmento anterior. Então a prótese está seguindo estritamente a nossa diretriz. Um pôntico, região posterior, 2 pônticos na região anterior para você ser feliz. Ah, professor, se fosse eu instalaria um outro implante aqui, ó, ou outro aqui. Tudo bem, ótimo, maravilhoso, eu também, entendeu? Você pode, não que você seja obrigado a fazer isso, é que você pode. Seria o seu limite máximo aí de segurança biomecânica. E note que é muito importante aqui, ó, os segmentos anteriores e posteriores foram unidos. Né? Para quê? Para que você estabeleça agora sim uma prótese em multiplanos. Então, esses 3 implantes são um plano, esses 2 um outro plano, esses 2 aqui formam um outro plano. Quando você estabelece esses implantes em multiplanos, essa aqui é uma imagem clássica, ultra clássica, acho que todo mundo da aula tem essa imagem. Eu peguei a própria imagem do livro, o livro do Carl Misch, né? Um dos livros mais clássicos. Aí vou botar a descrição aqui, né? A referência desse livro aqui nas descrições, né? Essa imagem, ela é uma imagem teórica de um estudo teórico que diz o seguinte, né? Que diz a distribuição, nos mostra a distribuição de cargas nas próteses fixas, próteses parciais fixas sobre implante. Ela diz o seguinte, ó, quando eu tenho um pôntico só, que é aquele situação que a gente considerou como ideal, 100% da carga nesse pôntico vai ser distribuída para os meus pilares. Então, 100% de uma carga que é incidida nesse dente, que é um dente pôntico, vai ser distribuída para os pilares. Ok? Claro, eu não tenho implante aqui, né? Então, toda a força incidida aqui vai ser distribuída para os 2 implantes que existem. Quando eu tenho 3 implantes, mas no mesmo plano, e esses implantes estão unidos, né? Quer dizer o seguinte, que quando eu incido uma carga aqui, ó, a esse implante ele vai aguentar a maior parte da carga e os outros implantes menos carga, mas eles vão participar também da distribuição de forças. É claro, a maior parte da carga fica no dente que está sofrendo a carga, seria, entre aspas, o dente central, mas parte da carga, cerca de 30%, será distribuída aí para os outros 2 implantes. Por esse motivo, né, se a gente pegar nos regramentos bem antigos, né, de implantodontia, a gente unia muitas coroas, a gente praticamente não fazia coroas unitárias quando a gente tinha casos múltiplos. A gente unia todas as coroas porque o pensamento era muito simples, a união faz a força. Agora, essa força, ela não significava muito, às vezes, para a sobrevida do implante, mas para a sobrevida da própria prótese, dos parafusos de retenção, né, que era muito importante unir. Hoje em dia, com o uso dos sistemas Cone-Morse, não há mais necessidade de ficar unindo tudo, como se fazia antigamente com implantes de hexágono externo. Agora, olha em região de cantilever. Aquela carga que é incidida na região de cantilever, ela vai ser suportada pelos implantes em dobro. Ou seja, ela vai ser multiplicada. E quanto mais longe esse cantilever for dos implantes, maior essa multiplicação. Então, por isso que a gente fala, próteses uniplanos, próteses parciais fixas, evite cantilever, porque a carga em cima do cantilever será multiplicada, né? E ela será suportada pelos outros 2 implantes aqui nesse caso.
E quando você tem uma prótese toda conectada aqui, multiplano, vê que os implantes foram colocados um pouco desnivelados, saindo um pouco do plano, ou seja, eu crio um tripodismo. Lembre-se, gente, isso aqui é teórico, né? Estudo teórico, mas na clínica a gente percebe isso também. Eu tenho o quê? Eu tenho uma distribuição mais equânime, mais equivalente da carga. Ou seja, esse dente que está recebendo a carga, ele só ficou com 33%, significa que os outros dentes suportaram o resto. Ou seja, é como se a carga fosse realmente distribuída de forma melhor entre os implantes. Por isso, galera, presta atenção de novo aqui, ó, em mim, foca em mim, como diz o outro. Foca em mim. Aí o cara joga uma foca, né? Foca em mim. Preste bem atenção, por isso é que próteses do tipo protocolo, nós não estamos falando de protocolo nessa aula, mas é por isso é que próteses do tipo protocolo eu preciso de menos implantes, porque são próteses multiplanos, são poucos implantes conectando vários planos de equilíbrio dessa prótese, diferente muitas vezes de uma prótese parcial fixa, como é o caso que vocês estão vendo aqui, ok? Então, evite cantilever, beleza? Vamos pra frente. Tá aí, ó, olha aí, ó. Aí o professor Gustavo falou assim, evite cantilever. Aí ele mostra um caso que ele desmente ele mesmo. Mas é isso mesmo, gente, a clínica é assim. Ela tem as regras pra gente seguir, mas também tem as exceções. Então essa era uma exceção. Foi instalado apenas um implante com uma ausência dentária aqui. Era impossível instalar esse outro implante nessa região por questões anatômicas da raiz desse dente que ocupava. A raiz do dente era torta, um pouco torta, né? Não adiantava fazer ortodontia. Então instalou apenas um implante. Esse implante também é um implante da Straumann, chamado Narrow Neck, implante bem estreitinho, né? Foi feita uma coroa, um munhão de cimentação bem preparado no limite. E uma prótese, ó, metalocerâmica com um pilar e um cantilever no outro lateral. Pessoal, você é muito corajoso. Bom, claro, era uma paciente jovem, também foi acidente, né? Nesse caso aí, piscina, alguma coisa do gênero. Obviamente, esse dente foi tirado, né, de oclusão, né? E a prótese foi instalada. Esse é um caso que, com certeza, vou voltar ao caso aqui. Com certeza seria melhor instalar uma prótese do tipo parafusada. Então é um caso antigo, um implante que a gente não gosta de usar mais, mas se fosse hoje, atualmente, era melhor remover esse implante, colocar um outro implante, Conimorse, num posicionamento um pouquinho mais palatal para te possibilitar fazer uma prótese parafusada muito mais seguro. Então, um caso como esse é brincar com a sorte, né? Brincar com a sorte. Agora, vamos falar a realidade. Um caso feito em faculdade, universidade, né? Você fica tranquilo, porque você tem toda a chancela da universidade ali por trás, né? Do curso de especialização que você estava fazendo. Se der problema, né? Não é você que vai arcar com os problemas, é claro, é o curso, né? Um caso bem antigo. Esse caso foi feito em São Paulo, se não me engano. E aí, né? E aí? E se fosse no teu consultório, se fosse na tua responsabilidade, você faria um caso como esse? Se aparecesse um implante como esse aí, você reabilitaria dessa forma que foi reabilitado? Provavelmente não, né? Você teria muito medo de fazer isso, né? Porque a responsabilidade é muito grande. Principalmente em se tratando, gente, de um paciente jovem. O paciente jovem vai manter essa prótese por muitos anos em serviço, né? Será que vai aguentar? Será que isso não vai dar problema? Então é melhor outra solução. Olha, esse caso aí já é o oposto daquele outro caso, né? 3 dentes ausentes, 3 implantes. Um dente ausente, um implante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dentes ausentes, 5 implantes, né? E um cantilever aqui no lateral. Vocês acham que esse cantilever aqui no lateral vai fazer alguma diferença biomecânica? Claro que não. Então, não se pode, não se tolera segmento em cantilever, mas esse cantilever aqui, vamos dizer assim, não fede nem cheira. Ele não traz problema biomecânico para a tua prótese, principalmente que tem um canino aqui que vai servir de guia, ainda um dente natural, né? Qual que é o problema desse caso? O problema desse caso é muito implante contíguo, um ao lado do outro. Então, quando você tem implantes muito próximos, como isso, nossa, mas o cirurgião foi muito bom, hein? Conseguiu instalar os implantes na posição perfeita. Realmente, cirurgião de mão cheia,
instalou os implantes na região precisa, respeitando a região do cíngulo, na direção precisa dos dentes, né? Então ele respeitou aquela regrinha. O implante tem que ser colocado, 2 regras ele respeitou aqui, né? Várias regras, aliás, ele respeitou. Primeiro, o implante tem que ser colocado no centro do espaço protético do dente, tá perfeito, tá no centro de cada dente. Esse aqui talvez um pouquinho para mesial, né? O implante tem que ser colocado ali na região de cíngulo, disposição mesio-distal, né? Para não ficar vestibularizado, para te permitir fazer coroas parafusadas, perfeito, né? Então, seguiu isso tudo. Só que, o que ele não lembrou? Não lembrou da distância biológica. Então, quando você instala implantes muito contíguos, você não vai ter papila, cara. Difícil, ainda mais implantes como esse de hexágono externo, mais antigos, você não vai ter papila. Se você aproxima implantes, você não vai ter papila. Então, fez aí uma PPF bem grande, como se fosse um protocolo, né? Metalocerâmico. Contudo, o que está faltando aqui? Está faltando a gengiva artificial, porque o paciente realmente precisa dessa gengiva artificial. Né? A expectativa era, eu quero dentes, eu não quero gengiva artificial, eu quero um protocolo só de dente. Cara, tem casos que não vai dar certo, não vai ficar bom. Por quê? Porque falta, já tem a perda óssea, falta gengiva ao paciente, falta volume gengival e você ainda coloca um implante muito próximo ao outro, você não vai ter papila. A gente chama isso aqui de banana teeth. Um laboratório muito bom, profissional de excelente qualidade, fez o trabalho, um trabalho muito bonito, né? Contudo, falta, né? Falta gengiva, falta os black space aqui. O problema não é só estético. Falei assim, mas o paciente tem uma linha de sorriso baixa, não vai aparecer. Tudo bem. E quando ele fala, vai ficar saindo ar por aqui, então a fala fica dificultada, fica uma fala sibilante, alimento entra com muita facilidade. Às vezes ele está no restaurante, ele tem que se ausentar da mesa várias vezes para poder limpar a prótese. Tive um paciente que teve esse problema. Olha, eu vou a um restaurante, o pessoal pergunta, por que você levanta tanto da mesa? É que eu tenho que ir lá limpar a comida e ficar preso na minha prótese. Olha só, que situação, né? Terrível, né? Então, só para finalizar, vamos finalizar a nossa aulinha, né? Dizendo aqui rapidamente alguns planejamentos básicos, né? Superior e inferior aqui, ó. Aqui arcada superior e inferior. Normalmente, arcada superior, se eu tiver uma arcada larga, eu consigo colocar os 4 implantes para os 4 incisivos ausentes. Eu preciso de uma arcada larga. Inferior vai ser muito difícil, né? Geralmente a gente trabalha com 2 implantes só, né? Nos laterais e os centrais de ponte. Esse é um planejamento bem clássico, bem básico, né? Posso também na superior repetir esse planejamento. Posso, geralmente por arcadas mais reabsorvidas, não muito largas, aonde se eu colocar 4 implantes próximos, eu infrinjo o espaço biológico e vou ter problemas. Eu não vou ter papila, não vou ter nada disso. Então posso novamente trabalhar com os 2 implantes nos laterais e trabalhar os pônticos nas áreas centrais, condicionando aquela gengiva, ok? Áreas posteriores ausentes 2 implantes, 2 coroas são 2 implantes, então isso aí não tem muito o que pensar. Ponto pacífico. Eu vou colocar um implante, fazer um cantilever para trás. Nem pensar, gente, isso é muito ruim. Então 2 implantes ausentes, 2 implantes, 2 dentes ausentes, 2 implantes a serem colocados. Olha essa aqui, ó, situação inferior aqui, ó. 6 dentes ausentes, de canino a canino. Pode acontecer a situação? Pode. Quantos implantes eu vou colocar? Bom, vai ficar difícil nesse caso, né? Por quê? Porque, obviamente, não vai caber 6 implantes, né? Então, você pode trabalhar só com 2 implantes na área de canino e trabalhar com 4 pônticos? Infringiria a nossa regra, né? Mas lembre-se que os dentes anteriores e inferiores, eles aguentam pouca carga. Então, talvez é um planejamento possível, né? Regiões, né, com 3 ausências, eu posso trabalhar com 2 implantes? Pode sim, suprimindo sempre um implante do meio, né? Lembrando que essa supressão, desculpe, por exemplo, na região posterior aqui pode ser devido ao seio maxilar, você não quer fazer um enxerto. Na região de lateral pode ser por a espessura óssea muito fina, você também não quer fazer enxerto. Mas o ideal sempre será um implante para cada dente, principalmente região posterior. Esse da região anterior, muitas vezes, até tendo osso para colocar o implante, é melhor fazer a ponte, porque, novamente, você criar uma área de pôntico para fazer o condicionamento. Então, são planejamentos possíveis, né? Tá aí, ó,
Posterior, sempre o melhor, um implante para cada dente. Né? Pode suprimir? Pode, mas cuidado, né? Olha esse caso aqui, ó. Poderia, naquele caso, tem 2 implantes, colocar 3 implantes? Nossa, professor, mas se eu botar 3 implantes na região inferior, eu vou ficar no meio dos 2 dentes centrais, vou ficar na meia. Mas foi um caso que nós fizemos isso, ó. Caso, inclusive, né, no início do curso, estava mostrado esse caso, ó, foi planejado 3 implantes nessa região. Poxa, professor, mas não vai ficar o implante aqui na meia? Aí é que está. Esse é um caso onde o paciente ele perdeu os dentes, está aqui em roxo, um ceramento em roxo, resina roxa, e aqui, né, numa massinha que a gente colocou, né, para gengiva, que a gente tirava e colocava para mostrar ao paciente, né, a deficiência gengival, ou seja, o paciente também precisa repor gengiva com a nossa prótese. Então é uma prótese dentogengival. Nós vamos ver lá em protocolo, né, a classificação dessas próteses. É uma prótese PF3, né? Então assim, como eu vou ter gengiva aqui sendo reposta, obrigatoriamente eu tenho uma gengiva artificial, eu posso colocar meu implante aqui na área de ameia que não vai fazer diferença nenhuma, porque quem vai construir as ameias será a cerâmica e não será a minha gengiva natural. Por isso é que num protocolo inferior, um protocolo superior, a gente não se preocupa muito com isso, dependendo do tipo de protocolo, né? Por isso é que o planejamento de protocolo está à parte, numa aula à parte que nós vamos ver. Beleza? Tá aqui o guia cirúrgico, né? Para 3 implantes, 2 nas pontas e 1 no meio. Como se fosse um mini protocolo. Foi o que foi realizado nesse caso aí, né? Naturalmente, ó, novamente, 3 dentes ausentes, pode colocar 2 implantes. 4 dentes ausentes, posso colocar 2 implantes? Cuidado, né? Cuidado. Por quê? Porque eu já fico com 2 pônticos, já é muito longo, muito distante. O problema vai ser nos implantes? Às vezes não, às vezes é no parafuso. Ou seja, você vai ter afrouxamento frequente, soltura frequente desses parafusos, né? Muito cuidado. Ideal sempre é um implante para cada dente, gente. É para dormir com tranquilidade, ok? Tá aí o exemplo, ó, 3 implantes, 2 implantes, 3 dentes, 2 dentes unidos, né? A gente mostrou já esse caso. Dentes menores, mesa oclusal menor, seguindo os premolares, para reduzir a carga oclusal nesses dentes, para manter, são casos cimentados, então é importante que reduza a carga oclusal, que controle as guias de oclusão, que não tenha contatos prematuros interferentes, porque vão afrouxar. E se meu parafuso afrouxar aqui desse pilar, aí como é que eu vou reapertar? Então tem que ser um caso de oclusão extremamente controlada, reduzida, né? O paciente fez ortodontia direitinho, alinhou os dentes e agora reabilitou com os implantes. Está aí, ó. Casos unitários, casos parciais, nós vimos, estão faltando os casos totais, os casos de protocolos, né? Na nossa sequência, na nossa caminhada, nós não vamos falar agora de casos totais, né? Essa parte inicial, né, do nosso curso, ela viu planejamento tanto de casos unitários como para casos parciais. Ela te deu ferramentas para, na grande maioria dos casos, você sentar e planejar teus casos iniciais. São casos que você vai fazer de início. O curso é uma caminhada. Se é uma caminhada, pressupõe que você não vai operar ou não vai reabilitar um protocolo logo ali na esquina. Você está em crescimento ainda, né? Então, para casos unitários, para casos parciais, está bem explicadinho, bem mastigadinho o que você deve fazer para planejar seu caso. Ah, professor, mas eu sou protesista, eu não sou cirurgião. Cara, você que tem que planejar teu caso. Você tem que ter subsídio para conversar com o seu cirurgião. E se você assistiu às nossas aulas, com certeza você tem bastante subsídio para dizer quantos implantes você quer, a posição dos teus implantes, onde eles devem ficar instalados, o número de implantes, o número de implantes, né? Final de aula a gente já tá... Aí, ó, a tosse veio. Como eu expliquei na outra aula, fiquei um tempinho sem gravar, porque, né, um pouquinho doente, mas agora a gente já está de volta, se Deus quiser, na nossa caminhada sobre implantes. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e é isso aí.